Olá pessoal, eu queria trazer para você uma nova visão de como você pode ser um instrumento da mão de Deus e pregar melhor. Ter uma metodologia toda voltada para você estudar e você também apresentar a pregação. Não é? Aquilo que a gente chama de homilética. Então é como você demonstra a maneira de pregar, a arte de pregar. Então eu queria dar alguns passos para você que são super importantes. O problema é o primeiro, tá? Então você vai problematizar a situação. Escute aí, tudo deve começar com uma pergunta, na verdade, não é? Sobre um problema. O problema é uma situação em que você percebe uma dor ou uma necessidade. Então você problematiza, é como se você transformasse num problema aquele texto que você usou, aquele tema que você quer pregar, tá bom? O problema deve ser levantado e resolvido durante todo o processo da pregação. Então é muito importante que você levante o problema, né, aponte o problema e depois você resolva. Então por que será que as pessoas não buscam a Deus? Por que será que as pessoas, né, como as pessoas têm vivido nesse tempo de pandemia? São exemplos que você pode usar, tá bom? Sempre de forma negativa, que acaba sendo um problema, e durante o processo da pregação você vai resolver esse problema, tá joia? Por exemplo, por que as pessoas não amam a Deus e ao próximo? O que tem feito os membros perderem o interesse pela obra? Por que as pessoas perderam o compromisso com Deus? Então você percebe que o problema, ele sempre vai aparecer como uma pergunta, tá ok? E você quando vai ensinar, é importante você posicionar as pessoas, porque normalmente as pessoas fazem isso, elas usam perguntas, ok? Segunda coisa, tema. O tema deve ser claro e chamativo. O tema ele deve trazer uma clareza, deve trazer como que um resumo da sua pregação. Ok? Então, bom exemplo, viver em plenitude, o desafio de amar, santidade a qualquer preço, o pecado não compensa, desistir nunca, render-se jamais. Então são temas que você pode usar, acesse o poder do louvor. Então é importante que você traga um tema que seja claro, um título que seja claro e chamativo às pessoas. Outra coisa seria o texto que você vai usar. O texto, você vai trabalhar o texto, use o texto. Se você não for trabalhar o texto, então não use o texto. Seja o mais fiel ao texto, que as suas ideias surjam dos textos que você vai usar e não de ideias que você tem por aí ou qualquer coisa parecida. Sempre traga uma sustentação para as suas ideias. As ilustrações serão aquelas histórias. Você pode usar a ilustração como meio de captar a atenção das pessoas. A ilustração, ela pode ser uma ilustração bíblica, ela pode ser uma história sua, ela pode ser até de uma forma ilustrativa, você trazer alguma coisa que possa mostrar, né, e isso traga a atenção das pessoas. A ilustração nos ajuda a entender melhor e afirmar o princípio, ok? Então é importante que você estabeleça, faça uma ilustração. Cuidado, porque muitas pessoas só pregam histórias. Ao invés de pregar a Bíblia, fica pregando historinha, história da vida dele, história outra, exemplo, e nunca chega no texto bíblico, tá joia? Toda ilustração deve ter propósito e atrair a atenção das pessoas no início da pregação. Por isso, não demore muito na ilustração e que ela tenha sentido e ligação com o tema. É muito importante que você tenha, toda a tua pregação seja como que alinhavada, que ela dê uma ideia de que tem uma organização e não uma coisa separada como um monstro, né? A cabeça nos pés, os pés na cabeça e não tem uma ideia. Eu gosto muito de pensar que a pregação é como um voo. Ele precisa ter ali aquele momento de taxiar, um momento de levantar, de viajar como um cruzeiro e depois devagarinho ele vai descendo até chegar ao final. Toda a pregação tem que ter essa visão, começo, meio e fim, tá bom? Depois da ilustração são pontos, você pode usar de 3 a 5 pontos e esses pontos são divisões do texto. Também precisam ser claros e objetivos, ligados para a tua ideia, tá? Para o teu problema. Então, olha só. Os pontos devem ter sujeito e um predicado. Só usar uma palavra só em casos específicos. Vou dar um exemplo aqui. Amor nunca falha. Amor prospera. Amor transforma. Perceba que às vezes o próprio texto vai nos ajudar nisso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nós temos lá, Deus vai nos dar poder, amor e moderação. Então você pode usar essas 3 palavras como divisão do texto e como pontos que você pode usar, ok? No Salmo 51:17, problema, quais são os sacrifícios que agradam a Deus? Os sacrifícios que Deus aceita. Deus aceita qualquer tipo de sacrifício? Olha só, aí está o problema. Tema, sacrifícios agradáveis a Deus. Primeiro ponto, sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Sacrifício que agrada a Deus é um espírito, um coração compungido e contrito. Esses sacrifícios Deus não despreza. Então nós temos aqui mais uma ideia. É importante que você divida o texto. Às vezes o texto mesmo faz isso. Por final, a conclusão. A conclusão
a pregação ela tem que ter uma conclusão. É o fechamento da pregação. A conclusão é uma recapitulação dos pontos e das principais ideias da pregação. É muito importante que você resolva o teu problema que você levantou no início, você resolva o teu problema também na conclusão. Ela deve durar 5 minutos. Cuidado com essas coisas, vamos terminar, terminando, e nunca termina. Quando você vai falar, vamos terminar, é porque você está indo para a conclusão. Tá joia? Então é assim que você estuda. Então, vamos lá. Recapitulando, pessoal. Primeiro, problema. Segundo, tema. Terceiro, texto. Quarto, ilustração. Quinto, pontos. Próximo, a conclusão. Tá bom? Quando você vai entregar a mensagem, é diferente um pouquinho. Aí você começa pelo tema. Então, o teu esboço tem que começar pelo tema. Logo depois do tema, você vai colocar o problema. Tá joia? Depois do problema, o seu texto. E aí a ilustração. A ilustração ela pode acontecer no início e também durante os pontos. Tá legal? Mas cuidado para você não ter toda a tua pregação só de ilustração. Tá? Ilustrações. Os pontos e depois a conclusão. Tema, problema, texto, ilustração, pontos e conclusão. Tá bom? Toda a pregação deverá ser levantada o problema trazendo as soluções bíblicas. Cuidado com o tempo e com muitas historinhas. Cuidado com o contexto. Todo texto possui um contexto. É importante. O contexto é aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Então esteja atento a isso. Perceba que quando foi escrito é Pentateuco, são profetas, é do grande ministério de Jesus, é o ministério de Paulo, é Apocalipse, é um livro de revelação, é um livro de profecia. É importante que você veja isso, o pano de fundo, para quem foi escrito, aqueles que estão recebendo audiência, ok? Cuidado com as questões polêmicas, principalmente se você não tem segurança. Cuidado com esse tipo de coisa. E lembre-se, você está fazendo para Deus, então você precisa fazer o melhor. Agora, é só você começar. Pega aí, começa a estabelecer problemas, situação, começa a estudar, deixa as ideias do texto vir para você e você vai pregar de uma maneira bíblica. Aqui está a verdadeira pregação bíblica.